Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Clicar. Esse é o espaço ideal para você que ama fotografia assim como eu. Aqui nós vamos descobrir que a fotografia é muito mais do que uma imagem. Ela é memória, ela é experiência, ela é transformação. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a fotografia contemporânea. E para isso eu trouxe uma convidada super especial. Nós vamos falar hoje com Tereza Bastos, que é professora e pesquisadora da UFRJ. Eu sou Rômulo Alberto, estudante de radialismo da UFRJ, e vou entrar com vocês nessa jornada para a gente poder comentar sobre esse universo visual. E aí, vocês estão prontos? Eu também. Então aperta os fones de ouvido e vem com a gente. Bem, como eu disse, nós temos uma convidada super especial. O currículo dela é tão extenso que eu vou ter que me apoiar aqui num textinho para poder ler. Vamos lá. Tereza Bastos é professora associada da Escola de Comunicação da UFRJ. Ela atua na graduação e nos programas de pós-graduação em Artes da Cena e Artes Visuais. Ela é graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC Minas. Nós temos uma mineira aqui nesta mesa hoje. Ela também é mestre e doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC Rio. Tem um pós-doutorado em Comunicação e Cultura pela ECO, também da UFRJ, e pela Sorbonne, em Paris. Eu estou aqui hoje com Tereza Bastos. Que currículo extenso, hein, Tereza? Além do Lattes, né? Temos mais para poder explorar. Obrigado, antes de tudo. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje para bater esse papo com a gente. Viu? Quem é a Tereza Bastos? Fala pra gente. Bom, eu que agradeço a presença, né? O convite de estar aqui, a oportunidade, né? Essa pergunta de quem a gente é sempre é difícil, mas se eu pegar pelas coisas que eu gosto, né? Se talvez, assim... Eu, como você disse, né? Eu sou mineira. Eu nasci numa cidade de Itabirito, que fica entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Mas moro no Rio há muito tempo, já tem mais de 30 anos. Eu gosto, como você, né? Pelo meu extenso currículo, eu gosto de fotografia, assim, desde sempre, né? Desde a adolescência. E tenho essa enorme ligação entre texto e imagem. Gosto do mar, um dos motivos que me trouxeram ao Rio também é o mar. Faço natação no mar, eu faço yoga. Gosto muito desse lugar, da paisagem, da cultura, né? Ando de bicicleta. Eu tenho um filho, Camilo, que me encanta muito, enfim... Eu acho que já deu um pouquinho fora da fotografia, né? Do que eu sou um pouco. Que bom. Prazer enorme poder conhecer um pouco mais de você. Mas como é que começa esse seu contato com a fotografia? Da onde surgiu? Como foi o seu primeiro contato? Foi em Minas? Como é que foi? Foi. Eu tenho um irmão mais velho, né? O Gilberto, a gente chama de Bertinho. Que ele é médico, ele fazia medicina, mas ele gostava muito de fotografia e ele ganhou um equipamento, né, lá nos 20 anos e tudo mais, e ganhou um equipamento bom do meu pai, e ele me passou então uma câmera que ele tinha, que era uma Pentacon, uma câmera alemã, e ele passou para mim na época, eu estava com 13 anos, e então ele começou a me ensinar. E antes disso, minha mãe sempre fotografou a nossa família. Minha mãe teve todo um cuidado com os álbuns. Então, digamos assim, que indo mais longe, né, eu tenho um matriarcado fotográfico. Legal. E muitas vezes, assim, nas famílias, eram os homens que registravam, mas era minha mãe. Então, acho que eu tive a vida toda essa questão com a produção de fotos. Minha mãe fez os álbuns de todos os filhos, né? E depois, então, meu irmão começou a fotografar, me ensinou. E eu tive, assim, acho que uma grande magia foi porque ele também montou um laboratório fotográfico, né? A gente tinha em casa uma casa que era só um quarto de som, assim, digamos, né? Tapete, almofada. Isso era, assim, anos 80, 70, 80. E ele, então, montou esse laboratório fotográfico e eu tornei assistente dele, ele me ensinou. Então, eu era, assim, ele é 10 anos mais velho. Passava com ele, às vezes, às noites, fazendo as ampliações fotográficas, que quando você olha pela primeira vez, né? Hoje, então, sobretudo, a gente está no mundo digital, mas
quem tem a chance de poder entrar num laboratório fotográfico e ver aquela imagem, né, se revelar, fica apaixonado. Então foi assim que surgiu o meu desejo, né, o meu gosto, assim, a minha possibilidade de fotografia, né? Muito bacana. Você faz pesquisa, né? E aí você fala numa das suas teses de doutorado sobre o portrait, que a gente conhece como um retrato fotográfico, né? Explica pra gente o que é o portrait. O que é o retrato? Bom, foi a minha tese, né? Uma só, porque também eu só tenho um doutorado. É minha tese de doutorado que eu fiz na PUC-Rio. O que é o retrato, né? É um gênero. O retrato fotográfico é um gênero dentro da fotografia, como, por exemplo, é a paisagem. Então, ele vem... A fotografia, ela herda da pintura, né? Também muitas das questões estéticas e todo um posicionamento de enquadramento, enfim, vários fotógrafos vários pintores se tornaram fotógrafos no século XIX, no surgimento da fotografia. E então o retrato, ele é um gênero que é a definição assim, que é a imagem pictural de uma pessoa. Então, se você tem, no caso da paisagem, né, você fotografa uma cena, né, umas montanhas, enfim, uma cena mais distante, no caso do retrato fotográfico, você fotografa pessoas. E aí você tem toda uma relação de alteridade, subjetividade, a relação de cumplicidade. E aí você tem toda uma mística, toda uma estética, toda uma teoria, uma filosofia do retrato que a fotografia então encerra. E aí essa que é a minha especialidade, tanto como fotógrafa quanto pesquisadora. Uhum. Então, a parte que a gente ouve falar assim, vamos aqui tirar um retrato, tá errado? Não é uma questão de erro, é uma questão de uso do senso comum. Por incrível que pareça, em português, a palavra retrato, ela foi sendo aceita e utilizada pela população, pelo senso comum, pelas pessoas amadoras, enfim, por todo mundo que usa fotografia, de modo geral, como qualquer fotografia. Então você fala, vamos tirar um retrato, pode ser qualquer coisa. Mas quando você vem para os estudos, quando você vem praticar o gênero, então quando você fala retrato, você está se referindo realmente a um gênero que tem toda uma formalidade, uma construção estética, um posicionamento, enquadramento e várias questões, como eu disse antes, a serem abordadas dentro desse contexto, entendeu? No livro Fotografia e Experiência, que faz parte do meu TCC também, que tá aqui na minha mão, né? Você escreveu com a Victa de Carvalho. E eu queria que você contasse um pouquinho da onde vem esse livro, qual é o conceito dele. Me explica um pouco mais. Esse livro foi feito, ele é um desdobramento de um seminário que nós duas organizamos, a Victa de Carvalho, que é minha querida colega da ECO, professora da ECO também de fotografia, da UFRJ. Nós duas organizamos, então, um seminário que aconteceu em 2013, no Centro Cultural da Justiça Federal, e para discutir essa questão, né, da relação da fotografia com a experiência no mundo da arte, da comunicação. E uma das questões que a gente traz aí, a partir de vários pensamentos de pesquisadores, de teóricos na filosofia, na comunicação. Um deles é a questão do Walter Benjamin, né, que pensa essa ideia da experiência na arte, né? E uma questão, por exemplo, que eu gosto de pegar por aí a gente convidou, tem vários professores, tem o André Gunther, de Paris, que foi meu orientador de doutorado na França, o Maurício Lissovski, Antônio Fatorelli, Benjamin Picado, César Guimarães, e que todos foram convidados, né, para falar dessa abordagem. Cada um trouxe uma relação da experiência com a fotografia. Então, para mim, assim, acho que uma coisa que eu acho interessante de dizer,
que todo o discurso histórico e teórico da fotografia, de uma certa maneira, ele vem enquadrado com a ideia da memória, né, do guardar, o registro que você tem, que você vai poder ficar para sempre. E dos deslocamentos que a gente pode fazer dessa experiência contemporânea, por exemplo, com a imagem, é que a gente agora não sempre fotografa para guardar ou para ver depois, né? Muitas vezes a gente fotografa para não ver. Fotografar já chega junto com o ato de ver. Então você tem um dispositivo que é o celular e você está com ele, você chega e fotografa. Não quer dizer que aquilo, que esse impulso que a gente tem contemporaneamente seja só de guardar, como a gente guardava, como minha mãe guardava nos álbuns de fotografia, cada imagem. Mas a gente fotografa muito também para não ver, né? É um pouco da experiência do contemporâneo. Então, se a gente for pensar um pequeno exemplo da ideia também dessa experiência, trazendo para o ato de fotografar, eu acho que é uma ideia também, isso também é uma colocação minha, mas acho que entra um pouco numa das possibilidades de pensar a experiência, né, também. Legal, bacana. A gente sabe que a fotografia é mais do que registrar um momento, né? Ela também é um processo de criação. Como é que você vê esse processo, esse papel do fotógrafo na criação desse processo? Você lembra, assim, talvez alguma situação que você pode contar pra gente, onde uma imagem teve que ser formada por algum pedido e o fotógrafo teve que criar ali uma perspectiva, alguma coisa assim? Pode compartilhar com a gente? Sim. Esse caso você lembrou, bem esperto. Porque para o fotógrafo, né, cada ponto de vista tem um resultado diferente. Então, se você está aqui, né, tá de frente, tem uma câmera dali, uma câmera daqui, de cima, então você vai ter um tipo de resolução, de resultado. E isso, dependendo do que você está buscando, do contexto que você está inserido, isso pode te trazer uma grandiosidade como um certo problema, né? Então, num caso que eu vivi, quando eu ainda era estudante ainda de comunicação, um dos motivos que me fizeram estudar comunicação era poder juntar texto e fotografia, né? Que eu sempre pratiquei os dois. E eu estava fazendo estágio num jornal de Minas e, enfim, saí para fazer no fotojornalismo, porque eu fiz jornalismo, mas a minha experiência de fotojornalismo é muito texto. Eu nunca exerci o papel de fotojornalista. E um pouco pelo meu desânimo, e eu vi que não era tão apta, foi nessa situação que eu fui cobrir. Tinha uma pauta que era para fotografar um ex-governador mineiro, que, enfim, o jornal para o qual eu estava trabalhando era contra esse governador. E a pauta não era para enaltecer o governador, era para exatamente trazer uma opinião crítica. E eu cheguei, e o fotojornalismo, agora a gente já tem outros equipamentos, enfim, mas era muito pesado, você tinha que ir com muita bolsa, muita lente, eu sou pequena, tinha que carregar aquilo tudo. Então, é a minha primeira experiência saindo e cobrindo política, que nunca foi muito a minha área ali. Eu sempre fui mais da cultura. Então, quando eu cheguei no lugar, era uma coletiva de imprensa, e eu chegando, aquela confusão, a gente que chegou atrasada, e eu vendo o pessoal se posicionando, não sabia que tinha que pensar antes o ângulo, o posicionamento, e muitos homens mais altos, né? E sobrou um lugar ali, e eu fiquei naquele lugar. E o lugar era embaixo. O governador, ele era muito alto, e ele estava bem em cima. Então, eu, naquela confusão de ter que fotografar, eu fotografei em contra-plongé. E ele ficou, então, parecendo um deus. Quando eu chego lá na redação... de baixo para cima. De baixo para cima, Okay. Quando eu chego na redação e o editor olha aquilo, ele fala, mas que absurdo. Ele tá parecendo um deus. E você tinha que fazer exatamente ao contrário. A ideia era outra. Então, isso é muito interessante, né? Você poder saber que um determinado ângulo, um enquadramento, pode te dar resultados que tem uma consequência política, comunicacional, né? Então, dentro do fotojornalismo, sobretudo, isso é muito importante. Assim, qualquer área da fotografia, mas você tem que estar bem
Que narrativa você vai querer criar? Para que você está fazendo aquilo? Para você conseguir pensar, inclusive, né, com inclusive o seu posicionamento. Verdade, muito legal, hein? E falando de construção narrativa, já que você está falando sobre isso, a gente está num mundo tecnológico, onde a gente é bombardeado por imagens o tempo todo nos smartphones, na tela do computador. E aí a gente, falando de construção narrativa, eu fico me perguntando, as pessoas colocam no seu feed ali uma linha harmônica do que elas querem apresentar sobre si. É a construção da sua própria narrativa, né? E aí a gente tem ali muitas selfies, né? É um fenômeno mundial. Certo? Uma das mais famosas aí por muito tempo foi a selfie da Ellen DeGeneres no Oscar de 2014. E aí, você já contou um pouquinho sobre isso, faz parte também do meu TCC, mas conta um pouquinho pra gente sobre esse fenômeno, sobre a selfie. Bom, a selfie, né, que é um fenômeno contemporâneo, mas ao mesmo tempo o nome selfie é um autorretrato. Mas a gente tem toda a história da fotografia, que vem da pintura, que tem a autorrepresentação, né, por várias questões. Mas o que eu acho que, para falar um pouquinho da questão da selfie, eu queria trazer citar aqui um autor, um pesquisador e fotógrafo, que eu acho que ele tem um artigo que eu recomendo também, publicado em português, que é o João Fontescoberta. Ele tem um texto que chama A Dança Sélfica, que está publicado na revista Zoom, do Instituto Moreira Salles. E ele comenta, ele traz uma historinha que eu acho que é muito boa para a gente pensar esse fenômeno. Ele fala, tem um dia uma garota a caminho do mar, né, se depara com um corpo, né, um morto, vindo no movimento das ondas. Inicialmente ela se assusta, grita, fica, né, assustada, mas saca a câmera e ainda com o flash faz fotografia. Mas não satisfeita, ela tinha algumas algas, ela então coloca em volta do cadáver, faz mais uma foto e depois ela faz uma selfie. E com esse texto ele pensa o seguinte: a gente tem nessa história duas questões ligadas exatamente à expressividade da fotografia, que em primeiro momento é esse impulso documental. Então você vê alguma coisa, você está com a câmera, você vai e registra. Em segundo, ele demonstra o que ele chama, né, de uma interpretação ou uma encenação. Então, as algas em volta do cadáver, elas dão uma outra interpretação, elas potencializam ainda o acontecimento que ela estava diante dele. E em terceiro, em algo que ele chama, que aí você já entra numa questão epistemológica, que a selfie traz para a gente não uma experiência, né, que na fotografia a gente tem um outro teórico, não vou ficar falando de tanto, mas um Roland Barthes, que é um francês que escreveu um livro chamado A Câmera Clara, que é um clássico de quem estuda fotografia e pesquisa. E ele traz a fotografia, que ele usa uma expressão que a fotografia é o isso foi. Então é um registro, né, de algo que aconteceu. E aí o Fontescoberta, ele recupera essa ideia do Roland Barthes, né? Ele fala, não, na verdade com a selfie a gente não está mais preocupado com isso foi, mas com o nosso estar na imagem. Então não é você registrar, mas é você mostrar que você esteve ali naquele lugar. Então é um estar no mundo muito mais do que registrar um mundo. E uma das características que a gente traz muito com a ideia da selfie é a ideia de compartilhar, né? Então é o que a gente hoje... Muito que a gente faz, né? Nos shows, quando a gente vai pra Disney, quando vai pra algum lugar importante, né? Isso também tá no livro, né? Exato. Da parte de não só ir à Disneylândia, mas também registrar que esteve lá, né? Porque não importa mais, por exemplo, a quantidade de imagens que a gente tem de todos os lugares, imagens bem feitas, já disponibilizadas
gratuitamente na internet, que você pode achar, né? Praia de Copacabana, quantas imagens tem? Um monte, né? Então, até tem vários, assim, estudos, por exemplo, o pezinho na água, o pezinho, assim, descansando, né? A mão em alguns momentos, tipo, então, o que importa é demonstrar que você está ali. Então, não é aquela foto maravilhosa, nem sempre é aquele pôr do sol lindo, mas é que você está naquele pôr do sol, não é o pôr do sol de Copacabana, de Ipanema, né? Se a gente for falar aqui de Rio de Janeiro, assim. Mas é que você esteve ali, né? Então, eu acho que a selfie, ela imprime essa subjetividade na imagem e também traz estados. Aí ela, enfim, a gente pode falar aqui não sei quanto tempo sobre selfie, mas que é, sobretudo, uma experiência contemporânea com a fotografia. A gente sabe que a pesquisa é um tema muito importante para você e você teve contato com grandes pesquisadores. Você teve contato aí com Maurício Lissovsky. Fala um pouquinho desse contato que você teve com ele. Como é que foi a sua experiência com ele? O Maurício Lissovsky, eu conheci, ele foi da minha banca de doutorado. E ele foi meu supervisor depois de pós-doc, na ECO. E foi muito interessante porque o convite para a banca, eu não conhecia o Maurício, eu tinha ido feito doutorado sanduíche em Paris. E voltei e ainda não conhecia o Maurício na época. Então foi uma grande surpresa e foi uma grande jogada da minha orientadora que falou: é importante quando a gente convida a banca que a gente pense no futuro. É um recado que eu dou para quem é pesquisador também, né? E foi um enorme presente, porque o Maurício Lissovsky, então eu fui a primeira pós-doutoranda do Maurício no programa de pós-graduação em comunicação, né, o PPG-Com, da Escola de Comunicação da UFRJ. E eu desenvolvi um projeto no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, com o acervo fotográfico da Polícia Política. E nesse contato com o Maurício foi muito importante porque, além de tudo, foi uma maneira de descobrir uma metodologia de trabalho que vem todo do pensamento benjaminiano do Maurício e da questão de conseguir... O Maurício, ele é um historiador, né, e que também é cineasta, roteirista. É um nome muito importante para a gente da área de pesquisa no Brasil, de fotografia, convidado por muitas instituições para poder fazer palestras, muitos livros publicados. E o nome dele, assim, além do lado afetivo, que eu queria acentuar, né, eu acho muito importante trazer o Maurício como esse lugar também da pesquisa. Que a gente pensa muito em fotografia, sobretudo os alunos, né? Todo mundo quer só o fazer, a ação, o fotógrafo, o artista visual que usa fotografia. Mas a gente tem um enorme campo de pesquisar. Né? Então, essa experiência, quando você trouxe no início da minha carreira, né? do meu Lattes, então eu tive a chance de, no doutorado, eu fazia Bolsa Sanduíche em Paris e pesquisar no acervo do século XIX francês, da Biblioteca Nacional Francesa, com dois fotógrafos franceses. Depois eu gosto muito de arquivo, né? Também essa afinidade com o Maurício Lissovsky. Então o Maurício tem esse lugar, né? Da reflexão crítica, da historiografia, da fotografia, trazendo com questões da filosofia. Então, uma pessoa incrível, um pesquisador, um professor, uma pessoa fenomenal que nos deixou cedo. E a gente, assim, ele tem um livro que eu, né, trouxe aqui para te mostrar. Ih, que legal, vamos ver. Que foi o último livro que ele fez, que é A Fotografia e Seus Duplos. Legal. Né? Tem toda uma maneira, assim, quando você lê esse livro, você tem a aproximação, né, que ele teve com a maneira que ele tinha de lidar com as imagens. Porque uma das coisas que ele me deu muito foi que a gente tem que imaginar as imagens. A fotografia, muito pelo aspecto desse cunho de
registro, né, do imediato da cena, a gente acha que a fotografia ela está dada. E um dos exercícios e dos métodos calcados aí, né, por vários filósofos, por historiadores da arte e tudo mais, é esse olhar para a fotografia além da própria representação, né? Não que então aquilo já está visto, não. Tudo que você pode trazer a partir de uma fotografia. Eu acho que o Maurício, ele tem muito esse trabalho, né, de lidar com as imagens e toda uma pesquisa calcada em outros autores e tudo mais. E também da ECO, né? Acho que em termos de pesquisa, que eu gostaria muito de acentuar aqui a importância que é ser um pesquisador, professor, pesquisador. A gente tem um grupo na Escola de Comunicação, né, que chama Fotografia, Imagem e Pensamento, do qual eu pertenço, um grupo de pesquisa que é formado pelos alunos de graduação e pós-graduação, os nossos orientandos também, um grupo grande. E eu tenho como coordenador o Antônio Fatorelli, nosso colega, e tem a Victa de Carvalho, eu, Leandro Pimentel, enfim, outros nomes que eu não vou falar todos aqui. E a gente tem publicações, que eu acho muito importante também. É um trabalho grande que se tem, né? Então, aqui tem um outro livrinho, que esse aqui, cada ano a gente publica um livro. Bacana. Que é essa coleção Mediateca. Esse aí eu também trabalhei na organização com a Victor Fatorelli. E cada artigo é fruto de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, ou de uma pesquisa de pós-doc de algum professor. Sim. Né? E traz normalmente a obra de um fotógrafo brasileiro. Então é uma construção a partir da pesquisa da história da fotografia brasileira, sobretudo a contemporânea. Que bacana. A gente sabe que a fotografia está se transformando. E como eu disse lá no começo, né? A gente está sendo bombardeado de imagens o tempo todo, pela tela do celular. Mas o contato físico a gente não está tendo muito, Tereza. Às vezes as pessoas não estão mais dando tanta importância pro papel. Isso é de fato uma realidade ou não? Olha, eu vou vou negar um pouco o que você está dizendo. Porque a experiência, na verdade, que a gente está tendo agora, assim, o que está voltando muito é o que a gente está chamando do fotolivro. Então, dentro da fotografia, da área de fotografia, enfim, sobretudo, tanto entre amadores quanto profissionais, a gente está vendo um boom do fotolivro, com feiras sendo realizadas em várias cidades, São Paulo, Rio, enfim, e fora do Brasil também. Então, a gente está com uma impulsão muito grande desse fotolivro, que é um conceito diferente, né? O livro de fotografia, o livro listrado, o livro de artista, o livro de arte, tudo isso, né, interfere, porque a gente está chamando desse conceito de fotolivro, que implica, sobretudo, nessa materialidade que você está dizendo que a gente perdeu. Então, estou enganado. Porque se por um lado, nesses momentos, né, a Susan Sontag, que é uma americana, ensaísta, muito importante no pensamento da fotografia, sobretudo, né, nos inícios dos pensamentos teóricos na década de 70, e ela fala que toda vez que há um movimento muito grande, né, tipo como a gente está vivendo, de uma descorporificação da imagem, por exemplo, com digital, que já houve a partir dos anos 2000, né, do 2.0, a gente também tem um movimento muito grande de volta a uma certa materialidade, a um desejo de materialidade. Então, isso é importante a gente pontuar. Aqui a gente está tendo esse boom desse fotolivro e que é uma possibilidade de você também tocar a imagem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a acessibilidade digital e a facilidade, todos os usos que são importantes, tem também o excesso e temos essas produções desses fotolivros que estão trazendo para a gente, então, de novo, um contato tátil, né? Você pega, você tem o passar da página com a mão, então você tem toda uma relação que a gente tem chamado de uma relação áptica também com a fotografia. E tem uma questão também que eu gostaria de trazer, que também, né, em função desse pós-doc que eu fiz em Paris 2021, com um professor da Sorbonne, que é o Michel Poivert,
e um pesquisador com um pensamento também muito grande sobre essa questão da fotografia encenada, de uma outra história da fotografia. E eu fiz uma entrevista com ele, que ele fala um pouco sobre isso também. É que tá na Zoom, né? Que tá publicado na revista Zoom. Bacana. No site da Zoom. Site. Né? E ele comenta um pouco isso, dessa volta também da importância, às vezes, de diferenciar fotografia e imagem, e de como que, por um lado, essa materialidade contemporânea, ela se beneficia até das tecnologias, porque hoje, por exemplo, a gente tem essas impressoras que são capazes de imprimir em tecido, em várias caixas. Então, você tem uma possibilidade também de impressão que traz uma outra materialidade. Então, é uma tecnologia digital que permite também, né, o acesso a essa materialidade. E aí a gente tem aqui, vou contar Pode? Eu trouxe aqui um material que eu acho que é curioso. Que eu fui da banca de doutorado de um aluno lá da Escola de Belas Artes, né, do programa de pós-graduação em artes visuais, e do Rony Maltz, que ele é um editor já antigo, né, que trabalha com fotolivro, da LP Press, desculpa. E a surpresa que foi interessante, porque foi o primeiro comentário da banca, que ele deixou nas nossas casas, na portaria, essa caixa que a gente está vendo aqui. Então, há muito tempo que a gente só recebe tese para ler em PDF. Então, quando eu vi a caixa, e olha que maravilha, cada bloquinho desse, que eu posso te mostrar, são fotolivros. E que você não necessariamente, as imagens, né, elas não estão ali para ilustrar, elas têm as suas narrativas, ou em sequenciais, ou fragmentárias. São imagens que são livros, né? Você então tem o passar da página, você tem um pouco essa questão da contemplação. Sim, algumas têm textura, né, Tereza, pelo que eu tô vendo aqui também. Exato. Né? E você tem um contato, olha que legal, que lindo, bacana. E a tese dele, você puxa ela aqui, né? Isso é a tese. Uau, que incrível, hein? E aí a tese, você tem... Ele vai trazendo, assim, ele fala de alguns fotolivros que ele trabalhou, a Cláudia Andujá, enfim. Que bacana. Mas não vou falar da tese, porque é muito tempo, mas e as imagens que entram no livro dentro dessa relação também, dessa percepção dessas imagens, como imagens, como um imaginário, como memórias, assim, da forma que ele vai trazendo. E enfatizando também um método, né, assim, um olhar sobre as imagens que ele traz aí, que é o anacronismo das imagens, que também é um pouco do que o Maurício trabalhava. Né? Legal. Então a gente tem essa nova experiência, né, que está retomando e que está crescendo muito em termos de produção no Brasil, sobretudo na área, enfim, tanto para os amadores quanto para os profissionais. Né? Que legal. Bacana, viu? Tá voltando então à materialidade, né? Eu tava errado então, quando eu falei que a gente tá só no digital, né? Eu acho que é isso mesmo. Se a gente tá em busca, né? Cada exagero, talvez, de uma certa experiência, suscita experiências ou passadas, né? Ou criações a partir do que já tivemos também, né? Acho que é isso. Bacana, bacana. Tão bom o papo, eu não queria encerrar não, mas a gente tá indo pro final, Tereza. Porque por mim a gente continuava aqui mais um tempinho. Mas pra gente ir caminhando pro final, eu queria que você desse um conselho, né? Pra pessoas que estão aí buscando uma experiência fotográfica. Tem um conselho pra dar pra gente? Fotografia é sensibilidade. Muitas vezes as pessoas se conectam muito com o dispositivo, né? Assim, as câmeras ou os próprios celulares que fazem tudo, que, claro, permitem que a gente faça boas imagens com qualidade, isso tudo importa. Mas talvez o meu conselho não seja nem nada novo, né? Seja bem antigo. Tudo que a gente fotografa e que a gente vê, né, é um pouco um desejo de ter, né? Fotografar, ver, é um pouco também um desejo de ter. E
eu acho que construir a imagem, capturar a imagem com sensibilidade, com pesquisa, lembrando que a imagem pode ser banal, pode ser também muito especial, né? Então acho que talvez isso, se dedicar a ter um pouco de paciência, né? Aquilo que você falou, assim, ter um pouco da contemplação, de poder deixar que a imagem venha e não só capturar a imagem. Talvez isso. Muito bom. Tereza, muito obrigado. Que papo incrível. Obrigado por ter aceitado, ter vindo aqui comentar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua pesquisa. Tô muito feliz e muito agradecido por você ter aceito e ter batido esse papo tão incrível e tão enriquecedor com a gente, viu? Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Muito bom. Bacana a experiência. Muito bom. Obrigada. Viu? Experiência também. Bem, chegamos ao final desse episódio, né? Esse episódio tão prazeroso, foi muito bom poder estar aqui com vocês. Eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Porque nada disso é feito sozinho, né? Eu quero agradecer ao Estúdio Card Realm por poder nos fornecer esse espaço tão aconchegante, né? A minha produção que tá toda aqui atrás. A Gabi, a Letícia, o Jonathan, que vieram aqui prestigiar esse episódio tão incrível. Eu queria também agradecer a Mari Walsh, responsável pela beauty da Tereza, toda bonitona, cabelo e maquiagem. Muito bom. Obrigado, Mari, viu, de verdade, pelo apoio e pelo carinho também. Quero agradecer a você por ter ficado com a gente até o final desse episódio, né? Não esquece de curtir, comentar quem você quer ver nos próximos episódios e também de compartilhar. Para poder finalizar, eu quero dedicar esse episódio a uma pessoa muito especial. A minha avó, Silvia Rosa, que não tá mais aqui, mas certamente está muito feliz de onde quer que ela esteja. Viu, vó? Seu neto conseguiu. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.